Eu tenho aqui na minha mão hoje uma informação muito importante, muito relevante. 10 erros comuns que acontecem na hora da elaboração do PEI. Você quer saber quais são? Então continue aqui comigo. Primeiro, fazer o PEI apenas para cumprir a legislação, a burocracia. Vai ser aquele PEI que não vai ter serventia, vai ser aquele PEI que vai ficar engavetado, como todo mundo tem falado. Então, o PEI tem que ter uma origem na necessidade do aluno, e para que a necessidade do aluno seja atendida, ele precisa se basear no estudo de caso do aluno. Ele não pode ser só um documento para cumprir lei. Segundo, copiar modelos prontos da internet. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa ruim na internet. Então, se a gente conseguir filtrar o que é bom, baseado na legislação, olhando aquilo que é preciso ser feito, olhando para o aluno, para a sua situação de vida, para o ano escolar que ele se encontra, enfim, todas aquelas informações que eu já dei em outros vídeos, a probabilidade do erro diminuir é muito grande. Terceiro, não observar o aluno em diferentes contextos. Eu já falei aqui nos outros vídeos que o aluno não é só aluno, ele é filho, ele é colega, ele é neto, ele é aluno também. Em algumas situações ele não deixa de ser aluno, e dentro da escola ele não deixa de ser aluno. Porém, existem contextos dentro da escola que facilitam essa observação. Então, na sala de aula, no recreio, em salas diferentes da sala comum, em momentos de festa, de homenagens, sempre o que for possível ser observado vai trazer para o professor, para a escola, informações importantes para que esse aluno seja melhor atendido. 4. Não definir objetivos claros e mensuráveis. Então, não adianta colocar melhorar a atenção, desenvolver a autonomia, fazer leitura. Os objetivos precisam ser claros. Então, se é na alfabetização, identificar os sons das sílabas, identificar as sílabas complexas, enfim, depende daquele critério que precisa ser trabalhado para aquele aluno. Mas não dá para que este PEI, além de não ser mensurável, ele seja estático. E esse é o quinto ponto, não revisar o PEI no decorrer do ano. Então, durante o ano, o aluno progride, pelo menos a ideia é essa, que ele progrida, que ele consiga atingir os objetivos, que ele que melhore seu rendimento, seu relacionamento, ou que ele seja atendido nas suas necessidades de altas habilidades, com mais desafios, com propostas diferentes. Então, se o PEI for estático, ele não vai estar atingindo os objetivos a que ele se propõe. Sexto, excluir o professor da sala regular do processo. O professor já tem uma sobrecarga gigante sobre as costas, porém é ele que convive com o aluno diariamente. Se é o professor de Fundamental 2, ensino médio, tem professores que convivem diariamente com o aluno, então é necessário que esses professores participem junto com o especialista da sala de AEE, Atendimento Educacional Especializado. O especialista, ele pode ter na mão informações desse aluno que ele colheu na anamnese com os pais, que a gente fala anamnese, mas na realidade na escola é uma entrevista inicial. Ele colheu essas informações com alguns profissionais que porventura o aluno já esteja passando, mas e se ele não estiver passando por profissional nenhum ainda, e a escola que está identificando que ele precisa de ajuda, que ele precisa de adaptação? É aí que entra a parceria com esse profissional do AEE. O profissional do AEE, ele é especialista em inclusão.
O professor tem o olhar de como o aluno funciona na sala de aula. O professor de educação física tem o olhar como ele funciona socialmente nas atividades, como ele colabora. Enfim, todos os professores precisam participar ativamente da construção do PEI, senão não dá certo. Focar apenas nas dificuldades do aluno. O PEI não foi feito, na realidade, ele não precisa ser feito para alunos com dificuldades. Ele precisa ser feito para alunos com dificuldades, sejam elas sociais, emocionais, comportamentais, pedagógicas, que estejam como sintomas de transtornos como autismo, deficiências e altas habilidades. E aí, deficiências entra uma vasta categoria de situações que está na lei lá de 2015. Então, a gente pode até uma hora pesquisar o que é isso e falar aqui para vocês. Eu não tenho de cor, tá? Mas a gente sabe que entraria crianças com transtorno de leitura e escrita, crianças com alteração do processamento auditivo, crianças cegas, surdas, crianças cadeirantes, enfim, uma infinidade de crianças. Então, se a gente focar só nas dificuldades, nós deixamos de atender e de olhar para potencialidades. E todos têm potencialidades, cada um de um jeito. Por isso que o PEI não pode ser genérico, ele não pode ser copia e cola. Algumas perguntas do PEI vão ser básicas sim, mas perguntas específicas de como aquele aluno funciona, de como aquele estudante é, elas precisam constar no PEI de cada um, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade daquele estudante. Confundir adaptação com redução curricular indiscriminada. Então, não é tirar conteúdo, simplificar tudo, diminuir expectativas. Muito pelo contrário. O que eu entendo é que o PEI deixa o aluno no mesmo nível daquilo que ele vai precisar aprender. Então, o aluno está aqui, o PEI está aqui. Então, esse aluno vai conseguindo superar algumas dificuldades e alcançando os objetivos do PEI. Então, por isso, ele tem que ser flexível. Por ser flexível, ele precisa mudar de acordo com a necessidade. E aí, você vai procurando trazer o aluno para aquela condição. É assim que precisa funcionar. É assim que funciona na escola. As escolas, elas ensinam de forma espiral. Um conteúdo que é dado lá na educação infantil, muitas vezes é dado no ensino médio. Obviamente, de formas diferentes. E com o PEI não pode ser de outra forma. Então, não é empobrecer conteúdo, não é deixar fácil. A gente precisa tirar esse pensamento da cabeça, porque senão ele não vai ajudar na execução do PEI. E ele sim vai continuar sendo um instrumento sem valia. Nono, não registrar as estratégias pedagógicas. É extremamente importante que as estratégias sejam registradas. O professor deve ter um controle dos alunos que precisam de PEI, como esses alunos estão se desenvolvendo, o que deu certo numa determinada aula e o que não deu certo para aquele aluno ou para aqueles alunos. Que buscas seriam necessárias para que o aluno compreendesse melhor, para que o aluno participasse, para que ele se sentisse realmente incluído no processo. Então, às vezes, adicionar um recurso visual, adicionar uma música, uma tecnologia assistiva em casos de paralisia cerebral ou até de surdez, dificuldades motoras para escrita. A própria mediação pedagógica que o professor deve ter dentro da sala de aula, com didáticas diferenciadas, elas não vão prejudicar os outros alunos, muito pelo contrário, vão ser recursos que vão trazer e enriquecer a aula. Por isso é importante que
as escolas façam formação de professores, possam possibilitar aos professores caminhos mais suaves para que eles consigam cumprir com seus papéis, porque senão fica uma lei maravilhosa e na prática ela não vai conseguir ser colocada, não vai acontecer, como muitas vezes ainda não acontece, aliás, como não acontece mesmo. Eu sou prova disso. Com as escolas que eu trabalho, com as crianças que eu atendo, muitas vezes a gente precisa elaborar de formas bem específicas aquilo que aquele aluno necessita para que a escola consiga começar a ter um olhar diferenciado. Então, toda a parte pedagógica que este PEI cobra da escola é uma estratégia que vai fazer com que o aluno consiga melhorar o seu rendimento, melhorar a sua autoestima. Não é clínica, é pedagogia, é estratégia, é didática, é ação. E além disso, é um comportamento de compaixão, é um comportamento de percepção de limites. Mas que esses limites, eles não podem significar que o aluno não vai prosperar, progredir, que o professor não vai nem ligar para ele, vai deixar ele num canto de uma sala, que a escola aceitou a matrícula porque ela é obrigada. Isso está errado. Então, aos poucos, precisa ir havendo um equilíbrio nessa balança entre o que a lei exige e o que é possível ser feito. Mas as escolas públicas têm N dificuldades para colocar em prática. As escolas particulares já não têm. Só pode ser que tenham resistências. Então, a própria resistência, ela entra aí num caminho que trava o PEI. Bom, e o último item, porque eu me estendi no anterior, se você não acompanhar, se a escola não acompanhar, a equipe não acompanhar os resultados, não vai resolver, né? Então, o aluno avançou, a estratégia funcionou, precisa ser ajustada, enfim, sem essas ações, o PEI não funciona. Não adianta ter um PEI mais maravilhoso, super bem elaborado, mas que não seja prático, não seja útil, que não inclua. As pessoas estão muito mais conscientes dos seus direitos e é importante que as escolas cumpram com seus deveres. Os mantenedores das escolas, os diretores das escolas precisam entender que nós estamos trabalhando com pessoas e não com papéis. É necessário que o papel exista para cumprir um processo e que dentro deste processo, no decorrer deste processo, as ações aconteçam. Se não acontecerem, estamos chovendo no molhado. Estamos reclamando de situações que poderiam acontecer caso houvesse formação, caso houvesse estrutura, caso houvesse até formação profissional, né? Os professores precisam ser melhor preparados. As faculdades, as universidades, incluindo as universidades que formam professores das áreas específicas, precisam preparar os seus professores, precisam ter didática, precisam ter planejamento, precisam ter em seus conteúdos programáticos situações, conteúdos que envolvam, que abordem transtornos do neurodesenvolvimento e da aprendizagem. Então, se a base já for melhor preparada, se a estrutura da rede for melhor preparada e se a escola particular utilizar os recursos que ela possui para também trabalhar a formação dos seus profissionais, a inclusão começa a acontecer. Enquanto isso,
fica uma troca de informações ou uma troca de responsabilidades, apontando que a responsabilidade é de um, que a responsabilidade é de outro. E não é assim que funciona. Quanto mais resistência, quanto mais a equipe, a escola, eu não estou falando nem o professor, mas quanto mais a escola, o sistema educacional brasileiro deixar para lá, não cumprir com o seu papel, não fazer a sua parte, não se empenhar, não direcionar verba, não preparar o profissional, não der estrutura, não adianta vir com uma lei de inclusão maravilhosa. Por hoje é só, pessoal. Então, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.